Sejam bem-vindos à nossa última aula aqui do mini curso de processamento de imagens no MIDI Fourier. Hoje eu quero apresentar para vocês alternativas para os problemas que a gente viu no fim da aula passada, né? No fim da aula passada a gente viu o teorema de Shannon, de quando é possível reconstruir uma função, imagem, exatamente, mas a gente viu que existem alguns problemas, algumas dificuldades práticas, por exemplo, supor que a função tem banda limitada, que normalmente não é o caso, não sei para casos muito simples, e também alguns problemas de implementação, alguns problemas computacionais. Então a aula de hoje, o teorema de Shannon ele é de 1949, tá? Então na aula de hoje eu quero apresentar como, claro que de maneira muito resumida, né? Como que essa questão de amostragem e reconstrução de funções evoluiu com o tempo, então como é que ela é pensada hoje em dia. E o principal objeto aqui vai ser um artigo que eu escrevi com o Diego Nerhabi, que é um professor do INPA, foi meu orientador de doutorado em 2015, que seria uma das principais opções de lá para cá, né, 2015 para cá. Não vi nenhum outro artigo que se encaixa nesse framework aqui, que eu vou discutir com vocês. Então, o nosso artigo saiu numa revista Transactions on Image Processing, que é a principal revista de processamento de imagens do mundo, e seria uma das opções mais modernas, e a gente discute por que ela é melhor que as anteriores. Então, o principal foco vai ser apresentar esse artigo quase interpoladores otimizados para reconstrução de imagens. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como que hoje se pensa o problema de amostragem e reconstrução de funções hoje em dia. Tá, então a gente tem o que a gente chama de pipeline de amostragem e reconstrução, que é uma série de estágios, que aqui no lado esquerdo entra uma função f. Aí essa função f é feita várias contas com ela, é feita uma pré-filtragem com uma função psi, depois uma amostragem, depois filtragem digital e por fim a reconstrução. E aí sai desse processo uma função ftil de t, sai de todos esses estágios, e essa função de saída ela tem o objetivo de aproximar a função f. Idealmente, a gente gostaria que ela fosse igual à função f, certo? Que aí não haveria nenhuma perda no processo. Mas a gente vai ver que não é bem possível e também não é só o erro de aproximação que a gente tem que levar em conta. A gente tem que levar em conta algumas questões práticas. Como a gente viu na aula passada, né? Não basta, em teoria, conseguir reconstruir exatamente com erro zero. Né? A gente gostaria de que o procedimento fosse implementável no computador. Então vamos ver o que cada estágio faz. O primeiro estágio ele pega uma função f e faz uma convolução com um pré-filtro contínuo que a gente chama de psi, e aí vai sair uma outra função. Tá? Então essa outra função, o objetivo dela, que é f convolução com psi, é que ela seja uma versão suavizada da função f. Por quê? Porque a função f, ela muitas vezes tem frequências muito altas e aí vai ser difícil de reconstruir ela depois. Tá? Então a gente passa primeiro quando é possível, a gente passa por um pré-filtro, que é essa função psi, e aí vai sair uma outra função, e aí sim, essa função ela é amostrada com espaçamento t. Então esse colchete aqui é exatamente você pegar essa função que é f convolução com psi, que eu estou chamando de g aqui embaixo no slide, e mostrar ela em 0, em t, em 2t, em menos t. Então com múltiplos inteiros de uma frequência de amostragem t maiúsculo, que na aula passada era o ΔT. Então tem umas pequenas modificações de notação aqui, porque eu estou pegando slides desse artigo que eu já apresentei, observe que ele está em inglês inclusive, tá? Mas aí conforme forem modificando as notações eu vou falando para vocês. Depois de amostrar a função, ao final da amostragem ela vira esses pontinhos aí, né? A gente já viu na aula passada.
São os valores da função aqui pré-filtrada amostrada. E aí, esses valores agora eles vão passar por um estágio que foi recentemente introduzido, chamado de filtragem digital, que é esse Q, que na verdade é uma convolução discreta. Então, pego esses valores e faço eles uma convolução discreta com esse filtro Q. A convolução discreta é muito parecida com a convolução contínua, mas você troca a integral, que é, né, da função da convolução que a gente conhecia, por uma soma. O resultado disso, você agora são valores que não são nem mais os valores da função, porque foi aplicado um filtro que deu uma bagunçada nesses valores, e aí você vai passar agora por uma função de reconstrução φ, que vai ser uma soma, que vai pegar os valores CK do resultado da filtragem digital e vai multiplicar por essa função φ transladada em vários pontos. E aí soma todos esses resultados. Para entender um pouco melhor, imagina que então, um exemplo de função φ é a função chapéu, que a gente já viu numa das aulas passadas. E as propriedades importantes da função φ são o suporte. Por que o suporte é importante? Porque quanto menor for o suporte, menos contas a gente vai ter que fazer para calcular esse somatório aqui em cima. O grau de cada pedaço, então essa função aqui é linear por partes, o grau é 1. O suporte ela vai de menos 1 a 1, o restante é 0, o suporte é 2. E a regularidade é 0. Regularidade é a quantidade de derivadas que a função tem. Tá? Então, no caso, essa função não é derivável, mas ela é contínua. Certo? Então, a gente diz que ela tem regularidade 0. Se ela for derivável, tem regularidade 1. Regularidade 2 se ela for duas vezes derivável. E menos 1 se ela for apenas integrável, nem contínua for. E com cada uma dessas funções chapéu, eu posso multiplicar elas pelos valores do filtro digital. E aí isso vai, né, se elas iam de 0 até 1, né, a altura dela vai de 0 até 1, então quando eu multiplico por CK, ela vai de 0 até CK. E aí quando eu somo todas essas cópias aqui da função φ, eu obtenho aí uma reconstrução que vai ser o que eu gostaria que aproximasse a minha função f que está entrando. Então eu multiplico cada φ transladada pelo valor CK e aí somo todos esses valores. Então no lado esquerdo tem multiplicação de CK por φ, no lado direito tem a soma desses valores. E não necessariamente vai ser uma função usando a função, a φ não vai ser necessariamente chapéu, tá? Aqui é só um exemplo. Pode ser uma função de grau mais alto, mas no fim o que eu tenho é f-til, que é essa expressão que está aqui embaixo no slide. Tá? Então, essa expressão é o resultado final do processo de amostragem e reconstrução. Tá? Então, ele entra a função f, que está dentro do cochete, faz a pré-filtragem com a função psi, amostra com espaçamento t, faz a convolução discreta com filtro digital Q, e depois o resultado disso é feita uma que a gente chama de convolução mista, aquele somatório que eu mostrei para vocês, e aí sai uma aproximação f-til. Então, e aí muitas vezes a gente pega essa função f-til e começa de novo o processo, né, ou a gente faz alguma alteração nela para ter uma função modificada, e aí possivelmente a gente pode pré-filtrar de novo, amostrar de novo, mas assim, no momento que a gente tem uma representação para todo x, f-til-t de x, aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Na aula passada, a gente já viu um caso desse, a gente viu um caso em que a função psi de pré-filtragem, essa primeira caixinha que está aparecendo aqui, era o delta de Dirac, não era feita nenhuma pré-filtragem, que também era um delta discreto que a gente chama de delta de Kronecker, que também não faz nada nos dados, ou seja, a gente pulava esse segundo passo, esse segundo gráfico e o quarto gráfico também, que é botar delta na caixinha do psi e delta na caixinha do q. Tá? E aí a reconstrução era feita com a função sinc.
Então a gente viu, então φ era igual a sinc na aula passada, psi era igual a delta, q era igual a delta, φ era igual a sinc, tá? E a amostragem era a amostragem mesmo. Então na aula passada a gente viu uma possibilidade de amostragem e reconstrução, que é não pré-filtrar, simplesmente amostrar com espaçamento t, e não fazer nenhuma filtragem digital, que é equivalente a filtrar com o delta de Kronecker, e fazer reconstrução com φ igual a sinc. A gente viu que nem sempre isso vai funcionar, só vai funcionar, vai dar erro zero, quando a função for de banda limitada. Então, uma pergunta natural é, quanto que é o erro? Né? Assumindo algumas condições, quanto que é a norma da diferença entre a função que entrou? Lembrando, sempre, eu nunca tenho essa função na prática. Ela é só teórica, o argumento aqui é teórico para desenvolver uma metodologia prática. Então eu gostaria que a minha f-til, que aí eu vou ter, seja próxima o suficiente de f. E aí uma maneira de medir isso é a norma L2 entre a função f, que é a entrada, e a função f-til, que é a aproximação. Quanto menor for essa norma 2, menor vai ser o erro e mais parecida a f-til vai ser de f. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é minimizar esse erro entre a função original de entrada e a aproximação f-til. De novo, né? No fim da aula passada, se f fosse de banda limitada e a amostragem fosse fina o suficiente, a gente conseguia fazer a f ser igual a f-til, e aí, consequentemente, uma menos a outra é zero e a norma da função zero é zero, e aí o erro é zero. Tá? Mas isso é sob condições que não são muito, no teorema de Shannon, não acontecem muito na prática. Então a gente gostaria de aumentar o escopo, né, de conseguir medir esse erro. E tem um resultado que de artigos anteriores que quantifica esse erro, que diz que o erro entre f e f-til ele é aproximadamente essa integral, que usa o espectro potência da função f-til, o módulo de espectro potência de f-chapéu, que é a transformada de Fourier da função f. Então, o módulo da transformada de Fourier de f ao quadrado, vezes uma função que é chamada de error kernel. Esse error kernel, que é a função e, ele vai encapsular todos os erros que acontecem aqui no pipeline de amostragem e reconstrução, que entra aqui na parte de baixo do slide, entra uma função f, sai uma função f-til. Tá? Então, tem a transformada de Fourier de psi, que é psi-chapéu, que aparece na expressão. Tem a transformada de Fourier de Q, que é Q-chapéu, a transformada de Fourier de Φ, que é Φ-chapéu. Tá, então tem um jeito de medir esse erro, um jeito meio azedo, aí, meio complicado, que é essa função E, que ainda você vai ter que multiplicar pelo espectro da função integrar de menos infinito a infinito. Tá, mas tem um jeito de medir esse erro, que envolva todos os passos do pipeline de amostragem e reconstrução. E uma questão fundamental que a gente abordou aqui é considerar esse erro aqui de menos infinito a infinito sem pensar que a função tem banda muito limitada, que é o que vários artigos, que era a situação que vários artigos anteriores trabalhavam. A gente chama ela de critério assintótico. Eles supunham que f-chapéu, que é transformado de Fourier de f, só tinha valor diferente de zero para ômega muito próximo de zero. Só que a gente fez estudos de percepção, estudos de artigos da área de percepção humana, e observou que o espectro potência, o módulo de f-chapéu ao quadrado, não tem todas as frequências concentradas em torno da frequência ômega igual a zero. Na verdade, ela se comporta como 1 sobre ômega elevado a p, em que p varia aí de 1,6 até 3 para imagens naturais. O que é uma imagem natural? Imagem natural é uma imagem que é, por exemplo, a fotografia de algum lugar, tá? Ou seja, um procedimento obtido a partir do mundo real, digamos assim. Não é em detrimento,
em contraste com imagens geradas por computador. Por exemplo, uma imagem gerada num jogo, claro que ela tenta ser o mais realista possível, mas ela não é uma imagem natural ainda. Tá? Então, imagens naturais, a gente pensa em imagens de fotografia. Então, a gente observou que 1 sobre ômega p, claro que f chapéu é maior quando o ômega é próximo de zero, porque vai ficar 1 dividido por algo próximo de zero. Mas não quer dizer que está todo o conteúdo de frequência próximo da origem. Tem outras frequências que são importantes também. Então, isso é um diferencial do nosso artigo em relação a alguns outros que surgiram com o tempo. E também, uma maneira alternativa de pensar a mesma coisa é que métodos anteriores consideravam que o espaçamento, que é um espaçamento de amostragem, né, que eu vou mostrar de T maiúsculo em T maiúsculo a função, que é esse espaçamento aqui do... que esse aqui não tem o mouse, agora travou. Estou apanhando aqui. Esse espaçamento aqui, esse T, né, que eu vou amostrar a função pré-filtrada de T em T. Né, então, 0, T, 2T. Então, o que muitos algoritmos da área de análise numérica fazem é falar, ó, se o espaçamento for para zero, aí eu tenho um erro de aproximação, considerando que o espaçamento vai para zero. O que é isso no computador? No computador você está discretizando mais a função e você vai ter que fazer mais contas, seja lá qual método você usar. Do ponto de vista de análise numérica, isso é possível, só demora mais. Então você consegue trabalhar com o espaçamento ficando cada vez menor. Tem aqui um T grande, T maiúsculo grande, aí depois vai ficando um pouco menor, depois vai ficando cada vez mais fino. Então, para análise numérica, esse critério também é aceitável, que você pode ir refinando muito a sua malha de amostragem. Mas se a gente pensar em processamento de imagens, a gente não tem essa condição de botar na resolução que a gente quiser a imagem. Normalmente a imagem ela já vem pronta, ou se você tiver uma câmera para tirar a imagem, para obter a imagem, essa câmera tem uma resolução máxima. Ela não vai permitir que a distância entre cada ponto de amostragem, entre cada centro de pixel, vá para zero. Tá? Então essa ideia de que T pode ir para zero, ela não é uma ideia válida em processamento de imagens. E aí isso acaba derrubando vários algoritmos que dependem desse argumento. Não vou falar muito aqui nessa apresentação, mas o critério que é usado é o método de reconstrução tem que ter uma alta ordem de aproximação. Tudo bem, se você consegue variar o T, fazer com que o espaço de amostragem seja cada vez menor, o critério de ordem de aproximação é um excelente critério. Agora, isso não vale para processamento de imagens, porque você não consegue refinar tanto assim o seu espaço de amostragem. Então, as nossas contribuições é usar uma função objetivo mais realista para o problema, um erro mais realista. Desculpem. Voltei. Usar um erro mais realista. E também usar os vários graus de liberdade do problema. Então a gente viu aquelas caixinhas ali, cada uma delas tem alguns métodos que fixam umas e usam só uma das outras, a gente vai deixar tudo que for possível, vai deixar livre. A única coisa que não é livre é o pré-filtro, que é a primeira caixinha aqui nesse desenho. Então a gente vai supor que f, como a imagem já vem amostrada para a gente não sabe qual pré-filtro foi usado. Então a gente vai supor que não foi usado nenhum, ou seja, que o pré-filtro é fixo, é o delta de Dirac. Aí o Q, que é o filtro digital, e o Φ, que é a função geradora, a função de reconstrução, esses dois sim estão livres. Então a nossa ideia vai ser, vamos tentar, usando métodos de otimização, achar os melhores Q e Φ para o problema.
E aí a função objetivo que a gente vai minimizar é esse erro kernel, é esse erro que usa aquela função error kernel, só que a gente vai substituir f chapéu, o espectro potência, por 1 sobre ômega ao quadrado. Por que a gente faz isso? Porque a gente também não sabe qual que é o espectro da função original f chapéu. Porque a gente não sabe nem como que é a função f, porque ela já veio mostrada para a gente. Tá? Então a gente substitui aqui, e aí os parâmetros que a gente vai querer determinar são o filtro digital Q e a função geradora φ. E aí esse aqui vai ser o que a gente vai querer minimizar. E também a gente leva em consideração, lembra lá da aula passada, que a função f ela já veio mostrada. Então a f chapéu já vai ter essas cópias replicadas do espectro. Então o que tiver fora do menos 0,5 sobre t até 0,5 sobre t, que é aquele intervalo máximo lá de que o ΔT tem que ser maior, desculpa, tem que ser menor que esse valor, tá? A gente joga fora porque o que está fora desse intervalo não está correto, né? Veio do erro de amostragem. Então a gente troca o integrando, em vez de menos infinito a infinito, vai de menos 0,5t até 0,5t. E aí, por questões de normalização, tá demonstrado no artigo, a gente pode supor que o espaçamento é 1, então o espaçamento vai estar fixo em 1, e aí está aqui a nossa função objetivo final, que depende de Q e de φ, e a integral de menos 0,5 de 1 sobre ômega ao quadrado vezes error kernel de ômega de ômega. E aí o primeiro estágio que a gente vai otimizar, um dos dois estágios otimizáveis aqui no nosso problema é o filtro digital. Tá? Eu não vou entrar também tanto em detalhe, o filtro digital é um vetor que depende de alguns coeficientes. Tá? E aí a gente colocou na nossa função objetivo várias combinações de coeficientes em vários formatos, que é FIR, FIR, FIR e FIR, mas que eu não vou falar aqui. Mas no fim fica dependendo de uns certos coeficientes, tá? Dependendo da escolha que você faz para o filtro digital. E a função de reconstrução tem um teorema de 2003 que diz que se um jeito de parametrizar essas funções de reconstrução. Se você tem grau n, suporte w, regularidade r e ordem de aproximação L, você consegue escrever todos os geradores com essas características, dependendo apenas de coeficientes A, B e C. Então, o filtro digital tem coeficientes a determinar, uma quantidade finita de coeficientes. A função geradora também vai ter coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho. Aí tem várias funções e distribuições envolvidas que eu não vou entrar aqui no detalhe. Tá? E aí a gente define, né, o grau como sendo o parâmetro, então a gente vai ter um esquema de reconstrução com φ sendo linear por partes, quadrática por partes ou cúbica por partes. O suporte, por questões de eficiência, ele vai ser n mais 1. Tá? Então, se o grau é 2, se é uma quadrática, a gente vai ter o suporte com o suporte da função geradora vai ser 3. Essa é a escolha de vários outros métodos dessa área. Tá? Então, para a gente manter comparável, a gente usa esse suporte. Regularidade, a função nem precisa ser contínua, a função geradora φ, tá? Ela vai ser apenas integrável. E o principal, né, uma das principais propostas nossas, que é diferente dos anteriores, é falando, para processamento de imagens você não precisa de uma ordem de aproximação alta. A gente botou só um, enquanto vários outros métodos pedem uma ordem de aproximação mais alta, e aí estão jogando fora graus de liberdade que eles poderiam ter, relaxando mais essa restrição. E aí, usando a fórmula do slide anterior, isso dá uma quantidade de coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho, para a qual a gente vai querer minimizar a função objetivo do slide anterior. Então está aqui o problema de otimização, é otimizar essa integral, os argumentos são os coeficientes do filtro digital Q e os coeficientes A, B, C da função de reconstrução. E aí tem aqui também algumas especificações técnicas, que eu não vou detalhar muito aqui, das restrições do problema. E aí a gente consegue
bota isso no programa chamado Matemática, que tem um otimizador lá, e aí, claro, tem que fazer isso de uma maneira que, né, que não demore anos, porque é uma conta bem pesada, tá, para fazer, mas a gente conseguiu fazer de um jeito que gera resultados. Tá? São minimizadores locais, que a gente nunca conseguiu provar que são globais, tá, para essa função objetivo. Mas a gente encontrou minimizadores locais depois de fazer um multistart, né? Tentar começar de vários pontos diferentes e aí chegar em várias soluções locais e pegar a melhor das soluções locais. A gente não tem clareza ainda se essa é a solução global do problema. Eu tenho a intuição que sim, mas eu nunca consegui provar. Então, quando o n é igual a 2, né, dado o grau n, quando n é igual a 2, a solução é essa. Tá? E esses gráficos aqui, o principal deles é esse do canto superior, do canto inferior direito, que mostra a nossa função quadrática tendo um error kernel que é mais baixo que todas as outras funções. Ou seja, o nosso método de reconstrução vai gerar um erro menor que os métodos anteriores. E aqui a imagem, o gráfico no canto inferior esquerdo mostra que a resposta de frequência da nossa é mais parecida com o box, ou seja, a nossa função é mais parecida com o sync, que é a reconstrução ideal, né, mas que não se usa por questões práticas. E aí a mesma coisa com o cúbico. Aqui no canto inferior direito você vê que o nosso erro kernel é mais baixo. Isso gera um erro de aproximação menor para qualquer função que entrar. E a gente fez uns experimentos para mostrar que, né, então, assim, em teoria o nosso é melhor porque a gente resolveu o problema de otimização certo. Só que agora a gente precisa mostrar com experimentos, né? Então, matemática aplicada tem disso. Você pode ter uma ideia brilhante em teoria, como na aula passada a gente viu que o teorema de Shannon é um teorema muito interessante em teoria, mas na prática não funciona tão bem. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem de entrada do lado esquerdo, vai rotacionar ela 30 vezes. Tá? Então, eu só estou mostrando 6 dessas 30. E é sempre assim, né? Amostra e reconstrói ela rotacionada. Amostra e reconstrói ela rotacionada. Amostra e reconstrói ela rotacionada. Então, isso é, na verdade, com ângulos menores, é de 12 em 12 graus, né? 12 vezes 30, 360. Só que aqui eu estou botando mais rápido, né? Mais em mais graus. E aí, no final, ela volta para a posição inicial, que é quando eu posso comparar ela com a imagem original. Então, assim, se a gente olhar, e também a resolução do vídeo não está tão boa, olhando assim não dá para ver muito bem a diferença. Tá? Mas se a gente olha no detalhe e compara com os outros métodos, a gente vê que o nosso, que está no canto inferior direito, ele tem um erro menor. Então tem duas métricas ali, a métrica PSNR e a métrica SSM. Ambas uma métrica que quanto mais alto, melhor. Tá? Então quando a gente pensa em erro, a gente quer quanto mais baixo, melhor. Mas essas métricas que são usadas aí nessas comparações e por vários outros artigos, na verdade, quanto mais alto, melhor. Então veja que o nosso está mais alto que todos os outros. E se você olhar com cuidado, por exemplo, no artigo, vai ver também que a nossa imagem é melhor, tem menos ruído ali na cerca. Tá? Se fizer também um experimento com 40 rotações e dar um zoom aí na perna que tem essas listras, você vê que o nosso método cúbico é melhor até que um método quíntico, um método anterior que seria mais caro computacionalmente que o nosso. Se mantiver dentro de métodos que são comparáveis computacionalmente, o nosso é melhor. Tá? E aí, para não pensar assim, para essas imagens escolhidas, nosso método foi melhor. Tá, foi melhor, mas aí a gente pega um conjunto de imagens que é amplamente usado, que é esse benchmark da Kodak, que todos os artigos usam praticamente, e aí a gente faz o PSNR de esse mesmo teste, mas em vez de rotações cumulativas, a gente faz com translações, e aí, conforme aumenta o número de transações, aumenta o erro para todo mundo, ou seja, diminui o PSNR, mas o nosso é esse vermelho, que é o PSNR mais alto, ou seja, o erro mais baixo
Tá? Então a gente faz para todas as 24 imagens com vários números de translações, depois faz uma média do resultado e a gente vê que a nossa curva é melhor. E isso para imagens naturais, são fotografias. O nosso método também não tem a obrigação de ser melhor para imagens médicas. A gente fez um benchmark com 20 imagens médicas, o nosso método está melhor, né? É o método ali em vermelho, melhor que os outros existentes, por pouco, mas ainda melhor. E o por pouco não é de causar espanto, é porque o nosso método não foi feito para esse tipo de imagem, imagens aí de tomografia, de ressonância, porque essas não são imagens naturais, tá? Elas têm um outro tipo de variação de cor e não se encaixa naquela hipótese de 1 sobre ômega elevado a P, pelo menos com o P que a gente usou, que era 2. O custo computacional do nosso método, se comparar, por exemplo, nosso método cúbico com outros métodos cúbicos, ele é um pouquinho mais alto, tá? Mas na mesma ordem de grandeza. Tá isso demonstrado aqui nessa figura em que o nosso método é a curva vermelha. Tá? Tem uma explicação técnica para isso, mas de qualquer maneira um pouquinho mais devagar só que os outros, não é numa ordem de tempo diferente. Tá? Então nosso método, pelos argumentos aqui das imagens, por todo os argumentos teóricos também, ele é melhor que todos os métodos anteriores. Tá? Então, por exemplo, aqui tem comparação de 12 métodos. 2 são nossos, que é o nosso cúbico e o nosso quadrático, que é vermelho ali, pontilhado vermelho sólido. Todos os outros métodos anteriores eram, até o momento, os melhores métodos para amostragem e reconstrução de imagens. Então, a gente conseguiu um melhor que os outros, dentro daquele pipeline que eu expliquei para vocês no começo da aula, que é o mais usado. Tá? Então, a gente conclui, né, o nosso método ele gera resultados melhores a um custo computacional similar, um pouco mais alto, e para trabalho futuro, a gente pode considerar outras aplicações que não sejam imagem. Né? Como é que os nossos quase interpoladores, que é o resultado final ali daquele pipeline de amostragem e reconstrução, será que eles são bons para resolver equações diferenciais parciais numericamente? Será que eles são bons para interpolar superfícies, por exemplo, em vez de imagens, que é processamento de geometria? Então, tem vários caminhos para serem explorados, que eu considero explorar. Então, tem vários trabalhos interessantes que decorrem aí desse nosso trabalho. Bom, então, com esse nosso método, eu concluo o curso. Tentei apresentar para vocês os fundamentos que vinham lá de Fourier, séculos atrás, e passando por Shannon e depois passando aqui pelo nosso método que é mais recente, que eu não sei daqui a muitos anos, espero que ele esteja bem situado. Tá? Eu não trabalho, então, isso conclui esse curso de processamento de imagens no domínio de Fourier. Eu não trabalho só com processamento de imagens, então eu estou ilustrando aqui imagens aqui do nosso artigo, esses olhos aqui desse artigo que eu acabei de apresentar. Trabalho com outra área de processamento de imagens, que são imagens de grandes campos de visão. Tá? Se vocês procurarem em palestra minha, tem artigo meu sobre isso. Também trabalho na área de processamento de geometria, que é com superfícies normalmente discretizadas por malhas de triângulos, ou malhas de tetraedros. E aí vocês podem conhecer mais sobre o meu trabalho no meu site, mtmufsc.br/tioleo. Tá? E se vocês tiverem interesse sobre essa área de processamento de imagens transformada de Fourier desse curso, outras sub-áreas dentro do processamento de imagens ou processamento de geometria, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato aí, vou ficar feliz de receber o feedback de vocês. Queria agradecer mais uma vez ao Luiz Gustavo pelo convite, pela oportunidade, ele que está organizando a escola de verão, e até a próxima. Tchau.